Dia 5 de outubro de 2022, coronel de polícia reformado Paulo. Eu recebi uma mensagem de um amigo do Corpo de Bombeiros Militar sobre uma matéria relacionada ao Supremo Tribunal Federal, onde existia uma liminar concedida à associação de classe de outro estado para que não fosse atualizado pela nova lei federal o desconto previdenciário, a contribuição militar. Então essa liminar fez retroagir ao percentual anterior. Agora o Supremo derrubou essa liminar. Isso nos coloca numa situação, aqui no Rio de Janeiro, principalmente, não sei se em outros estados está acontecendo algo semelhante, não em termos de quebra da paridade, porque desde o início todos têm falado que a quebra da paridade se restringiu apenas ao estado do Rio de Janeiro. Mas aqui no Rio de Janeiro se criou uma situação que é completamente inaceitável. Porque, por exemplo, o nosso Tribunal de Contas do Estado, ele não quer que a lei nova beneficie os veteranos e as pensionistas. Fala de o tempo do fato, Só que ele permite que a lei nova, ele aceita placidamente que a lei nova prejudique. Ou seja, esse aumento da contribuição militar. Ou a lei age em todos os sentidos, ou ela não age em nenhum. É uma lei inócua, que deveria até ser extinta. Aliás, a 9537/21, a tempestade perfeita, é uma lei que deve ser extinta e eu acredito piamente que ela será extinta no início agora de 2023, Teremos resolvido toda a questão eleitoral no Brasil. O governador agora aqui está reeleito, ele tem a maioria da Alerj, então não tem por que não ser aprovada a lei de remuneração dos militares do estado do Rio de Janeiro, encaixá-la, aí sim, nas mudanças do sistema de proteção social dos militares do estado do Rio de Janeiro, acabando com todas essas mazelas que nós estamos enfrentando, Porque nós, veteranos, pensionistas, sequelados, estamos sendo prejudicados na GRAM e agora estamos sendo prejudicados na GRET, em função de uma interpretação do Tribunal de Contas do Estado. Volto a dizer, uma coisa maluca, a lei nova vale para prejudicar. Na hora que ela deveria não prejudicar, ela continua prejudicando. Você é obrigado a aceitar a contribuição militar no percentual maior, mas na hora de te conceder o benefício num percentual maior, não vale. Aí tem o tempo do fato. Por que não tem o tempo do fato na contribuição militar? É muito difícil de entender essas interpretações. Eu insisto, eu sempre, como não sou bacharel em direito, eu não posso ficar aqui me apegando a tecnicismos, mas eu me apego à lógica. Eu entendo que o direito adquirido é ter um soldo, ter uma GRET, ter uma GHP, ter o triênio, enquanto isso não se resolve, é um direito adquirido, enquanto não ocorrer uma substituição. Não é o percentual que é o direito adquirido. Se a lei fala em percentual, ela está cometendo um novo equívoco. Porque imaginem,
Vamos recorrer aqui àquelas canetinhas que iluminam, né? Você imagina, você tem a paridade. Então, os dois estão aqui na mesma situação. Vamos reduzir só para ativos e inativos, que agora são chamados de veteranos. Vamos reduzir a esses dois grupos apenas para facilitar. Então, o que acontece? Na composição do vencimento, tem lá soldo, gratificação, e na composição do provento tem lá soldo, gratificação. Então, para que exista paridade, isso tem que ser igual. Senão não tem paridade. Como a 9537 quebrou a paridade e prejudicou aqui os veteranos, não deu a GRAM, aí fez assim, ó. Quebrou a paridade. Isso já é líquido e certo, inclusive com as decisões do Poder Judiciário, alicerçada nas promoções até do Ministério Público. Mas tá, voltemos aqui à paridade. Se eu mexer na GRET, se eu atualizar o percentual da GRET aqui e não atualizar o percentual da GRET aqui, porque foi antes da lei, o que vai acontecer? Eu vou quebrar de novo a paridade. Essa é a interpretação lógica. Você tem que respeitar a paridade e a integralidade. Entre outras coisas. Mas não, aqui estão se apegando ao percentual. Na época da transferência para inatividade. Não faz sentido. Por quê? Você tem lá a paridade. Hoje em dia eles estão quebrando, com relação à GRET, não dando o percentual novo, né? Aí já quebraram um pouco. Aí vamos supor que lá em 2024 o governador resolva aumentar o percentual da GRET. Aí vai quebrar mais ainda a paridade, a diferença vai ficar maior. Não pode. Tem que acompanhar. Isso é de uma clareza solar. Se o direito não permite que faça isso, conserte-se o direito. Ou seja, conserte-se a lei. Tem que ser feito assim. Não pode ser diferente. Senão, tem que pegar a lei e tirar. Não existe mais paridade entre ativos e inativos. Acabou a paridade. E aí nós vamos brigar pelo retorno da paridade. Não. E o que está acontecendo no Rio de Janeiro? A paridade está na lei federal, está na lei estadual, a própria lei estadual quebrou a paridade. Olha que coisa maluca. A lei garante a paridade, mas ela mesma quebra a paridade. Aí vem o TCE e diz que, em função do tempo do fato, nós não podemos ter direito a um percentual da GRET estabelecido na lei nova. Aí quebra de novo a paridade. Quebra mais uma vez, é uma coisa completamente maluca. Não resta dúvida que está errado. Aliás, falando em errado, eu gostaria de recomendar àqueles que têm a paciência, né, de me ouvirem, de me assistirem aqui no canal do YouTube, com relação às notícias que circulam pela internet. Não repassem notícia recebida sem checar. Não repassem nada, nem que ela seja extraordinária, nem que ela seja péssima. Não repasse sem pensar. Ontem circulou em grupos, isso está me fazendo até sair de grupos. Atualmente só estou em um grupo, o grupo da minha turma de coronéis. Saí dos outros grupos, porque eu não estava aguentando mais isso. Ontem, mais uma vez, criaram uma fake sobre a substituição do comandante-geral. Eu acho que nos últimos 2 meses é a segunda vez que isso ocorre. Ontem circulou um áudio atribuído ao general Heleno, com uma voz até parecida com a do general Heleno, que se o general Heleno tivesse falado aquilo, ele estava pregando o seguinte: ou o Bolsonaro ganha ou tem um golpe militar. É o fim da democracia. Isso é o fim da democracia no Brasil. Então,
Eu não posso acreditar que um general fale isso. Mas a voz era parecida. Convenceu muita gente, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que recebeu aquele áudio acreditou que fosse o general Heleno falando. Se alguém provar que aquela fala é do general Heleno, aí, meu Deus do céu, tenho que dar um jeito de tirar minha família do Brasil. Não sei como, mas tem que dar um jeito. Porque eu não vou viver num regime estabelecido através de um golpe militar. Lutou-se tanto pela democracia. Mas vamos em frente. Aí tem uma outra pior. Não, pior não. Pior do que o áudio do general não tem. Mas tem uma sobre as eleições. Criaram uma relação de cidades onde o Lula teria recebido voto de mortos. Uma relação grande de cidades, né, do Nordeste. Então estava lá, população, vamos supor, 1.000 habitantes, votos em Lula, 1.500. Isso é impossível, né? Seria uma fraude gigantesca. Porque se a cidade tem 1.000 habitantes, ela tem menos de 1.000 eleitores. Porque criança é habitante e não vota. E se ultrapassou tanto assim, a fraude era gigantesca. Mas o que era pior, nessas cidades não se dizia, nessa mensagem que circulou muito, quantos votos Bolsonaro teve na cidade. Que alguns votos, pelo menos, Bolsonaro teve. Lula e Bolsonaro tiveram votos em todos os municípios do Brasil. Eu não tenho a menor dúvida disso. Se alguém me apresentar um município do Brasil que Lula ou Bolsonaro não tenha tido um voto, ou uma cidade do Brasil que isso tenha acontecido, eu vou ficar extremamente surpreso. Como eu fiquei extremamente surpreso que aqui no Rio de Janeiro, em cada 10 votos da Baixada Fluminense, 7 tenham sido em Cláudio Castro. Apesar de todo o apoio que ele teve, apesar de toda a máquina administrativa trabalhando para isso, é um percentual muito elevado. Mas é o que os números dizem. É o que o TSE diz. Então, na relação, tem cidade que não existe. É claro que a pessoa de bom senso que olha para aquilo e começa a ler, ela vê logo que é uma fake news. Mas tem gente que não lê, pega aquilo e repassa. É o tal de repasso como recebi. Não façam isso, por favor. Já falei, nós fazemos parte de uma parcela pequena da população brasileira que tem a capacidade de interpretar os fatos. De ler e interpretar. Não façam isso, não. Divulguem nada que receberem sem checar. Depois que checou, aí divulga. Porque senão nós vamos viver um mundo da mentira na internet. Eu até recomendo, se você receber um vídeo meu que você não tenha assistido no meu canal, você recebeu lá o vídeo, o link do vídeo, confere direitinho. Porque se eu fosse uma figura mais relevante, já tinha gente falsificando meus vídeos, colocando palavras na minha boca através da imagem. E através da minha voz. Eles fazem uma combinação e fabricam um vídeo. É claro que ninguém vai perder tempo para fazer isso com um vídeo meu, né? Mas podem fazer com um vídeo de outra pessoa. Então sempre chequem isso. Uma prática que está sendo muito comum, já era antes, mas está sendo muito comum, é o seguinte, é pegar um pedaço da frase da pessoa e jogar na propaganda eleitoral. Às vezes aquela frase foi usada num contexto completamente diferente, e a pessoa pega aquele pedacinho ali, tchum, joga na propaganda eleitoral. A pessoa disse aquela frase? Disse, mas às vezes disse num contexto completamente diferente. E isso cria situações extremamente prejudiciais para
o processo democrático, para a democracia, né, que se lutou tanto por ela. Bem, é natural que aqueles que concorreram e não venceram nas eleições estejam, não vou dizer desanimados, né? Mas estejam cansados, né? Um desgaste muito grande das eleições, aquela luta e tal, aí na esperança de ganhar, depois vem a decepção, não ganha, tem menos votos do que esperava ter, isso é absolutamente normal. Então nós vamos ter que ter um pouquinho de paciência com esses candidatos que lutaram tanto aí nas mobilizações pelo retorno da nossa paridade, para que eles voltem à atividade e nós possamos promover essa união, começar a avançar nessa união, começar a conversarmos, começarmos a realizar reuniões, começarmos a criar grupos, até porque eles já têm grupos. Então agora é a hora de todo mundo, como a próxima eleição é daqui a 2 anos, então todo mundo pode se unir em prol do objetivo que é defender os veteranos, as pensionistas e os sequelados. Eu tenho certeza que eles entrarão nessa luta, entrarão nessa briga. Mas nós temos que ter um pouco de paciência com relação a isso, né? Já falei que ontem eu conversei com o presidente da VPEMERGE, vou marcar para conversar com ele pessoalmente, afinal de contas a VPEMERGE foi a associação que ingressou com o TAC. Foi ela que forneceu o CNPJ dela para que o trabalho desenvolvido pela equipe do coronel de Polícia Reformada Emílio Laranjeira pudesse ser entregue no Ministério Público. Então vou conversar pessoalmente com ele, já conversei por telefone, foi uma conversa muito produtiva. Precisamos também pensar em como unir as associações e as entidades de classe. Também é uma tarefa muito complicada, mas que nós temos que partir para isso, nós temos que tentar. É aquela história, né? Que eu até ouvi o Major Luiz falar algumas vezes isso. O não nós já temos, a desunião nós já temos. Qualquer coisa que nós fizermos, nós vamos estar tentando promover a união. A união que nós conseguirmos já será uma vantagem. São 78 mil veteranos, pensionistas e sequelados. Se nós conseguirmos fazer uma união de 5 mil, será uma vitória extraordinária. Por quê? Porque nós não temos união nenhuma. É a mesma coisa que você estivesse desempregado, como milhões de brasileiros estão, e você receber seu emprego para você ganhar metade do salário que você ganhava. Pô, você vai viver da mesma forma? Não, mas você já vai viver melhor do que não tendo salário nenhum, né? Então nós temos que fazer essa união nascer. Usar as redes sociais para essa união nascer. Conversarmos pessoalmente. Eu agora vou tentar saber como está o andamento da ação impetrada pela AME, porque eu sou sócio da AME, né? Ver em que pé está, depois eu vou comunicar aqui aos senhores e às senhoras, eu sei que nem todos são sócios da AME, mas quanto mais vitórias nós obtermos, mais fácil é de garantirmos o nosso direito. É impressionante, nós entramos no 10º mês lutando para recuperar um direito que está expresso na lei. É inacreditável isso. Que pode ser resolvido administrativamente. Nós estamos tendo que recorrer ao Poder Judiciário. Isso é um absurdo. Quer ver um absurdo agora que não vai ter mais explicação? Nós estamos no 2º turno das eleições. O governador Cláudio Castro foi até Brasília manifestar apoio ao presidente Bolsonaro. Nada mais natural, ambos são do mesmo partido. Então, por que o presidente não pega o telefone agora, o presidente Bolsonaro, que foi eleito tantas vezes deputado federal com votos nossos aqui no Rio de Janeiro, inclusive foi eleito presidente com votos nossos, né? Ô Cláudio Castro,
Acerta aí a questão da paridade dos veteranos e das pensionistas. Pô, isso é importante. Isso é uma injustiça. Ou então, o presidente Bolsonaro pega o telefone e liga para o Paulo Guedes, que ele tanto fala no Paulo Guedes, né? Parece que o órgão federal é ligado ao Paulo Guedes. Ô Paulo Guedes, pede para o órgão federal que está fiscalizando a lei de proteção social dos militares para dar uma fiscalizada lá no Rio de Janeiro. Fala com o Cláudio Castro, liga você para ele primeiro, entendeu? Para não haver nenhum tipo de atrito. E manda o órgão lá para verificar o que aconteceu, para estudar qual é a solução, tá? Eu até já ouvi aqui, alguém já me falou que eles têm um termo de ajuste de conduta em andamento no Ministério Público. Vamos tentar resolver isso, que é bom para a eleição. Não há mais justificativa para isso não acontecer. Agora, o apoio do governador ao presidente da República é declarado. Antes era meio assim, ó. Era meio assim. Mas agora é declarado. Ele garantiu a cadeira dele, agora ele declarou um apoio irrestrito ao presidente. Então o presidente pode muito bem aproveitar desse apoio para resolver a nossa situação também. Basta uma ligação telefônica. E sempre vamos ser otimistas. Por favor, mantenham o otimismo, alimentem o otimismo. Não desistam de lutar. A luta está sendo desenvolvida lá no Poder Judiciário, não tem a menor dúvida que está. Então, o que nós temos que fazer? Enquanto não sai a solução lá no Poder Judiciário, nós temos que fazer a nossa parte para evitar no futuro problemas iguais aos que estamos vivenciando. Qual é a nossa parte? É nos unirmos. É a união que traz a força. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe, comente, inscreva-se no canal. Juntos somos fortes desde 2007. Otimismo, otimismo. E, por favor, não repliquem notícias recebidas pelo Zap, no Facebook, no Instagram, sem confirmarem a veracidade. Não vamos contribuir nós, que somos por natureza militar, por natureza gostamos de tudo certo, tudo nos seus devidos lugares, não vamos contribuir para espalhar mentiras. E a cada segundo, alguém da direita coloca uma mentira contra a esquerda e alguém da esquerda coloca uma mentira contra a direita. O Brasil está assim. 2 mentiras por segundo nas redes sociais. Uma oriunda de alguém da direita, outra oriunda de alguém da esquerda. Daqui a pouco as redes sociais serão inconfiáveis.